juntos, como congregação, como os salvos, os remidos de Cristo reunidos, estamos aqui louvando ao Senhor, pedindo a Ele das suas misericórdias. Amém? Graças a Deus. E que você é a casa do Santo Espírito de Deus. Não esqueça disso. Você é templo e morada do Santo Espírito do Senhor Jesus. E que você possa deixar o Espírito Santo reinar na sua vida. Que você possa deixar Cristo ser sempre o seu Rei, ser sempre o seu guia, a sua luz. Ainda de pé, irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmo, capítulo 19, dos versículos 9 ao 14. Salmo 19, do versículo 9 ao 14. Quem puder acompanhar e falar em voz alta, porque à medida que nós lemos, nós também estamos louvando o nome do Senhor Jesus. Então, com fé, com ousadia, nós vamos dizer: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Por último, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Senhor, tu és a nossa rocha inabalável, Pai. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, Senhor Jesus. O Senhor nos comprou com alto preço, Pai amado, para que o nosso coração seja a Tua casa eterna, meu Pai. Eu te agradeço, ó Deus amado, porque estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Deus, não como uma rotina, Pai, mas com uma missão, Senhor, de Te louvar, bendizer o Teu santo nome, ó Deus, de tirar fora, Senhor, toda vaidade, toda soberba, toda impureza do coração, Senhor Jesus, para que possamos, ó Deus, nos apresentar diante de Ti, Senhor. Que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que o nosso louvor seja agradável a Ti, Senhor. Cada criança, cada homem, cada mulher, cada jovem que aqui está, Senhor Jesus, possa se apresentar diante de Ti, Senhor, com louvor, com fé, Senhor, com coração ardente de ouvir a Tua palavra, meu Pai. Senhor, vai preparando, Senhor Jesus, o nosso coração, que o Senhor possa receber esse culto, Senhor Jesus, porque ele é para Ti, somente para Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. Eu vou chamar aqui, pode sentar, irmãos? Vou chamar aqui a irmã Rita para esse momento missionário. Estou com um aqui, vamos ver se posso. Vou deixar aí aqui também. Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Está saindo? Hoje nós estamos no terceiro domingo de missões nacionais. Então, novamente, boa noite, igreja, graça e paz a todos. Nós estamos no terceiro domingo de missões nacionais e hoje nós vamos falar do amor, né? Aquele amor de Jesus que, quando ele entra realmente nos nossos corações, ele tira o medo do outro. Porque às vezes nós saímos da igreja, já estamos todos apavorados com o medo do outro. A gente fala tanto do ID aqui dentro, o ID, mas se de repente eu passar ali e tiver alguém esquisito, eu não tenho coragem de ir lá e fazer esse ID.
Então, que esse amor seja tocado hoje em nós, através desse vídeo que nós vamos ver sobre a Cracolândia, que é um trabalho muito lindo de missões nacionais. É um trabalho ferrenho que eles fazem. Pessoal, já ia pedir, né? Pode colocar, irmão. Já está aí, né? Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10 mil crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Pronto? Que nós possamos, né, amar mais ao próximo, independente de cor, raça ou sua, como é que se diz, posição social, né? Nós possamos ter um amor verdadeiro ao próximo. E agora nós vamos ver o tema e a divisa da nossa campanha. O tema é porque Ele me amou. Mas né, esquecendo aqui, vou convidar toda a igreja, aqueles que puderem, que quiserem ficar de pé, para que juntos, né, nós possamos. Eu sei que essa máscara, ninguém quase escuta ninguém, né? Tirou a nossa identidade, né? Mas temos que estar com ela ainda, por prevenção. Mas que nós possamos, né, falar realmente, colocar para fora, né, esse tema e a divisa das ações nacionais. O senhor vai me ajudar, irmão? Voltamos aqui. Porque Ele me amou. E a divisa é nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Era na frente, né? Só vi a irmã aqui, não vi a igreja de... Nós vamos falar de novo? Porque Ele me amou. O versículo é 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. O alvo IBP é R$ 1.500. Certo? Obrigada. Vocês perceberam, mais uma vez, que o nosso pastor ele não está, ele está viajando, ele está de férias, na verdade, e no próximo domingo
ele já retorna. Irmão Marcelo. Nós temos uma visitante, é a Érica. Onde está? Érica, seja sempre bem-vinda, que você possa vir outras vezes, tá certo? Que você possa estar bem à vontade com os irmãos, tá bom? Amém. Ok. Boa noite a todos, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Salvador esteja conosco. Que essa noite Ele possa continuar falando com a gente através da palavra também, pois já falou através dos cânticos ministrados, das leituras bíblicas, da leitura bíblica que foi feita. E que o Senhor nos abençoe, derrame o seu Espírito, haja o seu Espírito no nosso meio e que possa haver em nós renovação espiritual. Possamos estar dispostos a louvar o Senhor e engrandecer o santo nome que está acima de todo nome. Peço misericórdia a Deus que hoje seja tudo feito para a glória e louvor dEle. E algumas situações são até boas que aconteçam, para que somente o nome dele seja glorificado, que a palavra de Deus é que possa sobressair acima até mesmo de qualquer performance que eu ou qualquer pessoa que esteja aqui na frente pregando a palavra possa ter, mas que a mensagem flua das Escrituras Sagradas e que ela possa encontrar morada no meu coração, no seu coração, não porque eu estou aqui falando ou baseado em qualquer esforço retórico meu, mas que o texto possa saltar das próprias páginas da Bíblia e possa encontrar morada na nossa mente, no nosso coração e possa fazer sentido para a gente. Porque, afinal de contas, o importante não é o que o Marcelo fala, mas é o que a Bíblia nos comunica. Nós somos usados apenas para, através da leitura, através da pregação, que Deus fale conosco, aquilo que já está revelado nas Sagradas Escrituras. E nessa noite que Deus possa, através da sua palavra, nem que se aqui fizesse somente a leitura bíblica, que o texto bíblico já fale com a gente, que nós já possamos sentir Deus falando com a gente através das Escrituras. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Após a leitura, se possível, eu gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar a exposição desse texto. Livro do profeta Ageu, Novo Testamento, Mateus, você volta um pouquinho aí, 3 livros, você vai passar Malaquias, Zacarias e vai chegar no profeta Ageu. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Na verdade, o livro só tem 2 capítulos. E o capítulo número 1, ele é composto por 15 versículos. Todos encontraram aí fora? Quem está acompanhando na Bíblia já encontrou? Podemos prosseguir então. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês,
por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruína, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles viram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém. Senhor Deus e Pai, toda glória, toda honra seja dada a Ti. Fala conosco através da Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso entendimento, que Tu possas sondar, Pai, os nossos corações e fixar essas palavras para que nós venhamos, Senhor Deus, a Te seguir conforme o conselho da Tua vontade. Amém. Amém. Gostaria de falar hoje sobre um tema: erguendo templos espirituais. A Évila, aqui no começo da sua palavra, no início, quando ela subiu aqui ao púlpito, ela começou a falar que nós éramos templo do Espírito Santo. E essa noite eu quero falar sobre erguer templos espirituais. A leitura que nós lemos fala da reconstrução de um templo. O tema principal desse livro do profeta Ageu é um chamado. É um chamado o povo a reconstruir o templo que havia sido destruído. Logo aí no versículo de número 1, o profeta Ageu vai precisar o período que ele está falando ao povo de Israel. Precisamente esse ano é o ano de 520 a.C., provavelmente ali o que é equivalente a hoje, no mês de setembro. O ministério do profeta Ageu foi muito rápido, foi muito de pouca duração. Pouco se sabe sobre Ageu. Uma das poucas coisas que se sabe sobre o seu nome é que significa, por exemplo, felicidade. E a Bíblia fala muito pouco do profeta Ageu. Só em Esdra que a gente vai escutar falar um pouco de Ageu. Mas ele profetiza nesse ano.
Só para vocês terem uma ideia, há uma divisão muito interessante que muitas vezes a gente não se atenta. Mas esse período que o profeta Ageu está falando é um período que nós chamamos na história de Israel pós-cativeiro, pós-exílio da Babilônia. Foram poucos profetas que pregaram depois do exílio da Babilônia. A maioria pregou antes do exílio. Diferentemente de, por exemplo, Daniel, que pregou durante o exílio da Babilônia. Para situar historicamente esse texto, para que a gente possa compreender e depois fazer as aplicações, o que ele de fato quer dizer para nós, a gente precisa entender um pouquinho desse contexto, de quando foi escrito, em que situação foi escrito o livro do profeta Ageu. Bom, como nós sabemos, Israel anteriormente era uma monarquia. Nós tivemos 3 reis prioritários em Israel. Primeiro foi Saul, depois veio Davi e, por último, Salomão. Quando Salomão faleceu, já era mais ou menos o ano de 931 a.C. E aí havia uma promessa que o Senhor mesmo iria dividir o reino de Israel. Mas ele não faria isso no reinado de Salomão, devido a uma promessa que ele tinha estendido ao próprio pai de Salomão, que era Davi. Mas após 1931, quando Salomão faleceu, houve uma revolta no estado de Israel e houve uma divisão das tribos de Israel. E foram divididos, as 12 tribos de Israel se dividiram, o que ficou conhecido como o Reino do Norte e o Reino do Sul. 10 tribos ficaram no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. 2 tribos permaneceram no Reino de Judá, ou seja, o Reino do Sul. Especificamente, é aqui que o profeta Ageu está situado. No ano 720, o rei da Síria, era o rei que governava toda aquela região ali do Oriente Médio, assim digamos hoje. Em 722, a Síria invade o Reino do Norte, leva cativo os habitantes do Reino do Norte, ou seja, leva cativo os habitantes de Israel, mas o Reino do Sul ele fica intacto. Ele não é invadido pelo rei assírio. Mas ele leva o restante desse povo, e a partir desse momento, historicamente, isso é até interessante, essas 10 tribos, elas desaparecem da história. Até hoje, não tem mais registro do que aconteceu com essas 10 tribos de Israel. E aqui a gente já pode ver, historicamente, a mão do Senhor agindo, e por que as 2 tribos, inclusive menor, que era Judá, e uma outra tribo, que era, na verdade, 2 filhos descendentes de José, que formavam a 2ª tribo de Judá. E por que essas tribos permaneceram intactas? O reino da Síria, na ocasião, ele não atacou o reino do sul, o reino de Judá. Já havia uma promessa para o reino do sul, para o reino de Judá, porque da tribo de Judá nasceria Jesus Cristo. Então veja, é Deus agindo através da história, é Deus conduzindo a história. Isso não está narrado somente na Bíblia, essa questão do cativeiro, mas em livros extra-bíblicos. Mas a história segue, e o reino e os israelitas são levados cativos. Mas, posteriormente, se levanta um outro reino, um rei persa, cujo ele começa a pelejar ou a batalhar contra o rei da Síria, e ele derrota o rei da Síria. Eu estou falando o rei persa, eu estou falando de Nabucodonosor. Ele era um caldeu, ele era um rei babilônico, e em 605, o reino de Judá, que estava intacto, que não tinha sido agredido pelos assírios, agora o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitia o reino de Judá. Em 597, ele faz outra investida contra Judá. Ele destrói muitas cidades ali em volta da região do Reino do Sul. Mas em 586, precisamente no ano de 586, ele invade Jerusalém. Nabucodonosor invade Jerusalém. E o que é que ele faz? Ele destrói a cidade.
Ele não só destrói a cidade, mas ele destrói também algo muito importante para o povo judeu. Ele destrói o templo de Salomão. Ele destrói o templo do Senhor. Nabucodonosor põe fogo no templo do Senhor, ao ponto de queimar todo o enmadeiramento. Ficou só pedras. E os utensílios de ouro, eles foram levados para a Babilônia. Estima-se que, avaliado pelo que a Bíblia narra, em prata e ouro, o que foi levado ao preço de hoje somaria provavelmente aí uns 20 milhões de dólares. Para você ver como era luxuosa de fato a casa do Senhor. E o templo do Senhor era muito importante na comunidade, na vida do povo de Israel. Por que que o templo ocupava um lugar central na comunidade judaica? Porque o templo significava a presença de Deus. E agora o templo é destruído. Aí eu pegando aqui um pouco do gancho aqui da palavra da irmã Rita, que diz que as máscaras tiram a nossa identidade. O povo de Israel agora, os judeus, perderam sua identidade. Olha só, já não tinha mais rei, já não tinha mais as 12 tribos, já não tinha agora o templo que era vital na comunidade de Israel. A Arca da Aliança, todos os utensílios do Senhor agora foram levados para a Babilônia. E juntamente com esses utensílios foram levados também pessoas cativas. E aí é o momento que vai Daniel, mais os seus 3 amigos, a história está lá registrada no livro de Daniel. Essas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. O rei Nabucodonosor leva o que há de melhor, digamos assim, na sociedade. Ele leva a parte mais intelectual e deixa em Judá somente ali o campesinato, deixa somente os camponeses, as pessoas mais pobres, deixam em Judá, porque ele não tem muito interesse, mas ele leva aquelas pessoas que podem contribuir para o seu reinado. E fruto disso, só para vocês terem uma ideia, nada disso está acontecendo, toda essa narrativa que eu estou fazendo, está acontecendo nesta época, por acaso. Isto era o cumprimento de profecias bíblicas. Esta profecia já estava registrada em Jeremias, no capítulo 25, porque o Senhor havia dito que o povo de Israel seria levado cativo para a Babilônia e só retornaria para Jerusalém 70 anos depois. E quando chega no ano de 539, o rei da Babilônia agora cai e emerge um outro reinado. Agora é Ciro, o persa. Ele toma o poder. E o que é que ele faz? Ele decreta que o povo de Israel agora pode voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E pense na felicidade desse povo que estava praticamente ali quase 70 anos em cativeiro. Muitos deles não viam a hora de retornar para Jerusalém. Agora o rei Ciro lança um edito e ele autoriza esses judeus a voltarem para Jerusalém e para reconstruírem esse templo. Isso no ano de 1539 para se cumprir as profecias bíblicas. E aí eles começam, no ano de 537 mais ou menos, eles começam a reconstruir esse templo. Só que a Samaria, que era aquele reino do norte, a população israelita já havia se misturado com outros povos, eles já tinham um culto sincrético, já não adoravam somente a Deus, mas já tinham misturado o culto a Deus Jeová com outros deuses. E o samaritano começou, a partir desse momento, a ser rejeitado pelo povo judeu, pela linhagem de Davi, que era o reino do sul. E essas pessoas, quando viram os israelitas erguendo o templo, eles ficaram com medo e mandaram uma carta para o rei e disse assim: olha, esse povo judeu é um povo que ele tem segundas intenções. Essa passagem está registrada lá no livro de Esdras. Esse povo judeu, eles têm segundas intenções. Eles estão restaurando o templo, porque agora, daqui a pouco, quando eles restaurarem o templo, vai se levantar um outro rei e vai se rebelar contra você. Então, os samaritanos se opuseram veementemente contra a reconstrução do templo, e aí o povo
povo judeu parou de reconstruir o templo, abandonou a reconstrução do templo e cada um foi cuidar dessas duas coisas. No ano de 520, que é o início do ministério do profeta Ageu, havia de mais ou menos 16, 17 anos que esse templo as suas obras estavam paradas. É nesse momento que o profeta Ageu se levanta e agora leva uma palavra ao povo e chama o povo a reconstruir o templo. É uma chamada do Senhor para que essas pessoas possam reconstruir o templo. E por que o profeta Ageu fez isso? Ora, o povo judeu já estava tão acomodado, já estava tão entronizado na cultura caldeia, muitos não quiseram nem retornar para Jerusalém, e o texto vai dizer que eles não queriam mais reconstruir o templo, porque eles diziam, como diz aí no versículo 2, que não era o tempo ainda da reconstrução, que não tinha chegado o momento, a vida deles estava muito tranquilas, muitos deles já estavam habituados com a cultura babilônica. Eles não tinham mais o interesse em reconstruir o templo. O Senhor desperta agora o profeta Ageu para falar com o povo e falar para o povo, chamar o povo a erguer o templo, o símbolo da adoração ao Senhor. Meus amados irmãos, nessa noite há um chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós somos chamados hoje para que nós possamos reerguer os nossos templos espirituais. O Evangelho está tão descaracterizado. O Evangelho, ultimamente, está tão descaracterizado que há cultos e pregações que você não consegue identificar aquilo como algo cristão. Sem contar das extorsões, sem contar dos interesses espúrios de pastores, de pessoas que abrem suas próprias igrejas com o único intuito não só de pregar o Evangelho, mas simplesmente de extorquir pessoas usando a Bíblia como pseudo-pregação, como pseudo-palavra de Deus e tomando o dinheiro do povo. Pessoas que não têm o mínimo de comportamento cristão, mas se identificam como cristão, se identificam como pastor e causam muito mais escândalo do que benefício para o reino de Deus. Então, nessa noite, nós somos chamados, como igreja, como comunidade local, a erguermos o templo do Senhor, que não é prata, que não é pedra, nem pau, nem cimento, nem argamassa, nem ferro, mas é uma comunidade espiritualmente que é chamada a glorificar o nome de Deus. E nessa noite eu quero trazer isso à reflexão. Então, toda vez que eu usar aqui, de forma até equivocada, você falar na segunda pessoa, saiba que a primeira coisa, quando a gente prepara um sermão, quando a gente prepara uma pregação, a primeira aplicação que a gente faz é a própria vida. O pastor, quando ele prepara a pregação, o irmão que vem aqui pregar, a primeira aplicação do texto, ele tem que fazer a própria vida. Então, aqui pelo andar da minha fala, se eu esquecer de falar você ou nós, que é o mais apropriado, mas saiba que não é uma forma de te constranger, nem te encurralar, nem te colocar em uma situação que não seja aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas hoje nós somos chamados a erguer nossas vidas espirituais. Somos chamados a erguer templos espirituais. E aí eu faço uma pergunta a nós. Como está o templo da nossa vida? Como está o templo espiritual da nossa vida? A sua vida, a minha vida, a nossa vida glorifica o nome do Senhor? Nós temos uma vida espiritualmente, nós temos uma vida espiritualmente em conformidade com o Evangelho? A minha vida espiritual, a sua vida espiritual é capaz de impactar pessoas? Eu, Marcelo, você,
se sente usada por Deus? Você poderia se olhar no espelho e dizer assim: rapaz, realmente, eu sou um cidadão, uma cidadã, eu sou um homem, eu sou uma mulher que Deus tem me usado. Deus tem te usado, meu irmão? Você tem sentido Deus te usar para a obra dele? Você tem sentido Deus agir de forma sobrenatural na sua vida? Usado você para abençoar outras pessoas, usado você para erguer templos caídos, ou seja, vidas que estão lá fora necessitando, precisando ouvir a palavra de Deus, vidas que estão precisando ser erguidas. Será que nós somos capazes de olhar assim no espelho e dizer: realmente Deus tem me usado, Deus tem me usado de forma maravilhosa, Deus tem me usado de forma transcendente. Eu vi o agir de Deus, o mover de Deus na minha vida. E num momento, num período tão secularizado, onde o que vale são coisas e não pessoas, até as pregações cada vez mais têm mergulhado numa racionalidade, aí que eu não sou contra a racionalidade na pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho também é racional. Na verdade, ela é supra-racional, porque ela tem o elemento da transcendência, e se não for a transcendência, será simplesmente um jogo intelectual que é feito em cima dos púlpitos. Mas o Senhor age hoje, e Ele age através das nossas vidas. E quando nós escutamos qualquer coisa de forma que possamos encarar ou ter na conta do sobrenatural, muitas vezes nós não acreditamos, nós desdenhamos, porque achamos que Deus não age mais. Os templos estão tão caídos que a gente acha que Deus não é mais capaz de erguer esses templos espirituais e que a manifestação espiritual do poder de Deus possa acontecer no meio do seu povo. Eu estava lendo um testemunho de John Baum, na verdade, Dan Baum, ele, um missionário das portas abertas, acostumado a pregar o evangelho na região do Iraque. Eu estou falando aí, provavelmente, ele já está vivo ainda, mas estou falando aí, provavelmente, de 2 décadas atrás. Dan Baum estava fazendo, como de costume, pregando o evangelho na região do Iraque. E ali estava proibido pregar o evangelho. Um dos principais crimes, se você fosse pego com a Bíblia, portando uma Bíblia na sua mochila, tivesse na sua posse, provavelmente você sofreria duros castigos por estar portando uma Bíblia, como ainda acontece em muitos países atualmente. Tem muita gente, tem muito cristão, tem muitos irmãos nossos presos, porque foram presos simplesmente por portar uma Bíblia. E aí Dan Baum estava nessa situação e ele já estava retornando de carro com um amigo e ele é parado numa blitz entre a divisa, se eu não me engano, do Iraque e do Irã. E ele é parado numa blitz. E eles fazem os guardas naquele momento, fazem uma revista, pedem as suas identificações, eles mostram as suas identificações e eles pedem para que aguardem no carro, enquanto eles vão checar esses documentos. Só que quando eles voltam, e o próprio missionário disse que começou a estranhar, porque estava demorando muito o retorno deles, e quando eles retornam, ele diz para os 2 missionários: olha, vocês estão presos, vocês não podem deixar o país. Ele disse: mas por quê? Nós não fizemos nada. Não, vocês estão presos, vocês estão trazendo doutrinas que ferem nossos princípios, vocês estão deturpando os mandamentos de Alá, e aí vocês irão ficar presos. E ali ele disse que não foi comunicado nada para a Embaixada da Inglaterra, não foi comunicado nada para os seus familiares, e ele ficou preso naquele local. E colocaram ele numa cela escura e sozinho, e à noite ele poderia ouvir os gritos do seu companheiro sendo torturado, apanhando. Toda noite eles apanhavam com socos no estômago, colocavam ele de pernas para o ar e começavam a bater no solado dos seus pés. Todo dia eles os torturavam. Estavam numa situação já de insuportabilidade, não conseguiam mais
consentir que a vida deles pudesse continuar daquele jeito. E eu imagino um homem, mesmo sendo cristão, num momento desse, as dúvidas vêm, os questionamentos vêm, e ele começou a questionar: mas Senhor, eu estou aqui pregando o Evangelho, levando a tua mensagem, e agora me encontro nessa situação. E aí ele resolve tomar uma decisão trágica na vida. Ele pega um cinto que ele estava com ele e disse: hoje eu vou dar cabo da minha vida, eu não aguento mais. E ele pendura o cinto no seu pescoço e tenta se enforcar. E ali o medo bate também, conforme ele relata. E ele não faz. Por 3 vezes ele tomou essa decisão. Colocava o cinto no pescoço. Quando ele começava o processo de suicídio, ele desistia, porque pensava nos seus familiares, pensava na sua esposa, pensava nos seus filhos. Mas ele, naquele momento, estava achando que Deus o havia abandonado. E um dia que ele estava refletindo a 4ª vez para tirar sua própria vida, ele desmaia de tão fraco, vomitando sangue, já tinha sido torturado inúmeras vezes. E ele diz que um certo clarão entra na cela, entra na cadeia, e ele ali é revigorado no Espírito Santo, e ele ouve uma voz dizendo que ele deveria perdoar o seu algoz, aquela pessoa que todo dia o maltratava. E ele ficou mais sem entender essas situações. E aí um dia, quando ele foi ser torturado, quando ele foi levado para ser torturado, no momento que ele estava para ser torturado, estava de frente com o seu algoz, ele pergunta se pode ser amigo dessa pessoa. E a pessoa diz: não tem como eu ser seu amigo, não há a mínima possibilidade de nós sermos amigos. Ele: mas eu quero ser seu amigo. E diz que aquele homem começa a se tremer todo, começa a chorar, a derramar sua lágrima, um carrasco, um homem treinado de guerra, e ele estende a mão para Dambaum, e pega na mão de Dambaum e diz: eu quero ser seu amigo, porque eu não sei que força maravilhosa é essa que vocês têm. E à noite podiam-se ouvir os guardas falando: esse camarada fala de um tal de Jesus Cristo que deve ser muito bom, porque ele não desiste. Mas nós, quando escutamos esses testemunhos, a primeira coisa que vem na nossa vida é o quê? Não, peraí, isso não deve ser verdade. Isso não deve ser verdade. É muito maravilhoso, é muito transcendente, é muito espiritualizado, porque estamos acostumados a uma vida, eu estou me incluindo, tá, meus irmãos? A uma vida cristã medíocre. Estamos acostumados a uma vida cristã medíocre. Colocamos nas nossas cabeças, isso já está muito fixado, isso já está muito sedimentado, que servir ao Senhor é realmente estar aqui todos os domingos. E muitas vezes a nossa vida espiritual ficando lá atrás, ficando para trás. Os nossos templos caídos, as nossas vidas caídas, mas achando que nós estamos cumprindo o nosso papel, porque viemos para a igreja e cumprimos assim o mandamento do Senhor. Mas a vida espiritual zerada. E nessa noite, mediante esse texto, eu gostaria de falar com você, levantar aqui, extrair do texto, pelo menos 4 disposições ou atitudes que impedem que nossa vida, nosso tempo prospere, que impede que nossa vida espiritual seja erguida. Mediante esse texto eu quero fazer esse destaque. Primeiro, por que a minha vida, por que a sua vida, por que a nossa vida espiritual não é erguida? Por que nós não crescemos espiritualmente? Por que não há prosperidade na nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, por causa da procrastinação. Nós somos tendenciosos a procrastinar. Parece que já vem incutido na gene do ser humano, na natureza do ser humano, que tudo nós estamos deixando para depois. Não sei, os mais jovens, acredito que não sejam os dessa igreja, né? Mas quando a mãe e o pai chamam assim: fulano, vem cá,
Qual é a resposta mais provável? Vou já. Fulano, Marcelo, eu era campeão no vou já. Parece que nós somos condicionados a procrastinar. E o que é procrastinar? É adiar, é deixar de fazer. Não é que a gente julgue que não seja importante. Às vezes até a gente acha que é importante. O povo judeu, nesse momento aqui, veja aí comigo aí no versículo de número 2, o que é que diz? Olha o que é que Deus está trazendo à tona a situação. Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Quem está dizendo isso é o Senhor, mas ele está dizendo o que o povo está dizendo. Ou seja, o povo judeu estava dizendo assim, olha, não chegou ainda o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Não é o tempo ainda. Ou seja, procrastinando, deixando para depois. Não é o tempo, não é o momento de nós reconstruirmos esse templo. Será se esse povo julgava que o templo não era importante? Com certeza não. Eles julgavam que o templo era importante, sim. Eles tinham o templo de Israel como algo importante, mas, por alguns motivos, eles procrastinavam. Dizia, não, depois a gente reconstrói. E essa era a desculpa que eles davam. Ao ponto do Senhor intervir e mostrar, através do profeta Ageu, como é que eles diziam. Ainda não chegou o tempo de nós construirmos o templo do Senhor. E será se nós não estamos dizendo assim com relação à nossa própria vida? Acho que não é tempo ainda de ter uma vida espiritual mais adequada, mais fervorosa. Não é tempo ainda de erguer uma vida nos ditames da palavra do Senhor. Tá bom assim. Tá maravilhoso. Eu estou indo para a igreja. Eu sou dizimista. Eu oferto. Eu participo da cantina. Eu faço isso, eu falo aquilo outro. Quando o pastor viaja, eu vou lá e prego. Sou professor da escola bíblica dominical. Mas uma vida espiritual, um templo erguido de fato pelo Senhor, talvez eu vou deixando para depois. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, porque eu não tenho mais interesse na leitura da palavra, não importa compreender o que é que o texto bíblico diz, não precisa eu fazer uma pesquisa em Ageu para saber o seu contexto e para saber como isso se aplica. A procrastinação. E por que nós procrastinamos? Porque nós não temos a clareza do que é importante e do que é urgente. Às vezes a gente faz essa confusão entre importância e urgência. A urgência é aquilo que tem hora, que tem data determinada. Eu tenho que cumprir, eu recebi uma ordem, eu tenho que cumprir esse horário, eu tenho que entregar isso que me foi solicitado. Aquilo que é importante, muitas vezes, não está com prazo fixado. Por exemplo, eu preciso fazer uma atividade física. É importante para a minha saúde. Isso é importante, mas pode não ser urgente. Não precisa necessariamente amanhã eu já ter que ir para uma academia, que é de praxe a gente começar na segunda-feira. E a gente faz essa confusão entre urgência e importância. Só que a vida espiritual é tão importante quanto urgente. Então, meus irmãos, somos chamados a evitar a procrastinação. Não deixe a sua vida espiritual para depois. Regue. Jogue água. Alimente sua vida espiritual, porque de coisas materiais nós já estamos cheios. As nossas casas estão cheias de tecnologias, estão cheias de entretenimento. Eu desvio a minha atenção rapidamente. É um Facebook, é um Instagram, é um Twitter, e ali eu vou deixando isso para depois, e a palavra do Senhor, o meu tempo de oração, o momento de eu erguer o meu templo espiritual, eu vou deixando para depois, eu vou procrastinando, não porque eu não acho que seja importante, mas é porque dá para ficar para depois. Só que não. E é isso que acontece aqui
na palavra do Senhor. É isso que acontece quando o Senhor intervém agora com o profeta Ageu e diz: opa, peraí, esse povo está dizendo isso? Não é por aí. Em segundo lugar, por que eu não consigo erguer meu templo, minha vida espiritual? Falta-me, ou nos falta, senso de prioridade. Nos falta senso de prioridade. E o que é prioridade? É colocar algo em primeiro lugar em detrimento de outra coisa. E nada pode ser mais importante do que a nossa vida espiritual. Ela é prioridade, ela é prioritária. Ela é mais importante do que sua vida de fato material. E assim foi o que aconteceu aqui. Esse povo, como diz aí no versículo 4, ele diz assim: olha, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o templo permanece em ruínas? Porque não era a prioridade desse povo, não era a prioridade no momento, erguer o templo do Senhor. Eles estavam muito bem resolvidos, eles estavam morando em palacetes. Se você pegar a sua Bíblia, principalmente quem tem a versão Almeida Corrigida e Fiel, pode constatar que o termo que eles chamam aqui de casa luxuosa, ele traz lá às vezes umas casas apaineladas. Ele usa essa expressão, o termo, algumas Bíblias traz essa expressão. E o que é isso? Está dizendo que as casas eram revestidas com madeira de cedro. Só para vocês terem uma ideia, nesta época, só quem poderia ter, ou quem tinha condições de ter suas casas revestidas de madeira de cedro, eram os reis. Mas o povo de Israel estavam tendo suas casas revestidas de madeira, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. E aqui a gente pode fazer um comparativo com as nossas vidas. Talvez as nossas vidas espirituais estejam em ruínas. E a nossa casa, ou a nossa vida material, a nossa vida secular, como eu falei aqui, fazendo essa dicotomia, esteja muito bem, obrigado. E o Senhor olha para nós hoje e diz: ei, é tempo de reconstruir esse templo. Vocês estão dizendo isso, que não é o tempo, enquanto a minha casa está em ruína, e vocês estão preocupados em revestir as vossas casas com melhor emadeiramento, com algo de grande valor. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Como não cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo? Vamos evitar a procrastinação e vamos ter senso do que é prioridade. Em terceiro lugar, inversão de valores. É isso que aniquila a nossa vida espiritual. É isso que destrói o nosso tempo. A inversão de valores. Porque o evangelho não é mais prioridade, porque uma vida espiritual não é prioridade. O que importa é eu ser feliz com todos os recursos, com todos os bens que o dinheiro pode prover. Quando nós lemos Ageu, principalmente nós cantamos, pouco se sabe sobre Ageu, sobre o livro de Ageu. Mas provavelmente você já ouviu alguém dizer assim: eis que diz o Senhor Jeová, minha é a prata, meu é o ouro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas sempre que entonam, ou sempre que recitam esse versículo, estão falando de prosperidade de bens materiais. É uma cena dos próximos capítulos, o capítulo 2. Mas a inversão de valores, o povo de Israel inverteu completamente aquilo que era prioridade. E é muito fácil você inverter esses valores. Ora, eu procrastino aquilo que não é prioridade, que não dou prioridade, não tenho um senso de prioridade, para eu inverter os valores das coisas é muito rápido. O que é mais importante do que a nossa vida espiritual? E querendo ou não, a inversão de valores, ela provoca em nós comodismo. E foi isso que aconteceu com o povo nesse momento. O povo estava acomodado. O povo não estava mais preocupado em reconstruir o templo. Quando eu procrastino,
quando eu perco o meu senso de prioridade, quando eu faço essa inversão de valores, eu coloco bens materiais acima das bênçãos espirituais, eu coloco as minhas esperanças em demasia em coisas e naquilo que não é o Senhor, como diz aí no versículo, por exemplo, de número 9. No finalzinho do versículo de número 9, vamos ler todo o versículo número 9, na verdade. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. Olha só, vocês esperavam que foi muito. A gente coloca as nossas esperanças nas coisas. E era essa a expectativa do povo judeu. Eles estavam esperando muito, muitos bens materiais. Eles estavam dizendo assim, olha, não é o tempo de nós reconstruirmos a casa do Senhor. Não se cumpriu ainda. Quando o judeu diz que não é o tempo, ele está dizendo assim, a profecia lá de Jeremias, no capítulo 25, está dizendo que são 70 anos. E agora não é o momento. Não se fez 70 anos. Ou talvez eles também não quiseram reconstruir por medo dos samaritanos. E aí estavam numa vida boa, não quiseram se indispor com os samaritanos. Porque se eles começassem a reconstruir o templo, provavelmente os samaritanos iriam se opor. E aí eles estavam numa situação cômoda. E muitas vezes é isso que nós estamos pleiteando para as nossas vidas. É melhor o dia de sábado eu estar no aconchego do meu lar, ligar uma televisão, que agora tudo é no controle remoto, que eu não preciso mais nem me levantar, do que estar no sábado pregando o evangelho. E eu estou me incluindo, tá? Nessa pregação. Porque é mais cômodo. Os bens materiais muitas vezes geram comodidade, ou na verdade geram comodismo também. É tempo de mudar. Você crê que Deus ainda pode abençoar hoje? Você crê que Deus pode fazer você prosperar? Tanto espiritualmente como materialmente? Você crê que Ele pode fazer isso? Pois saiba que o contrário também é verdadeiro. Ele pode reter as bênçãos. O Senhor pode reter as bênçãos para te chamar a atenção. É o que o texto diz. O texto diz, olha, o Senhor, sou eu que estou privando a chuva na terra. Sou eu que estou fazendo a plantação, a colheita não vingar. Para que vocês prestem atenção, para que vocês reflitam. Aliás, o texto que nós lemos, há duas chamadas à reflexão. No versículo 4, ele diz, no versículo 5, na verdade, diz assim, considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. Algumas versões diz, veja onde os seus caminhos os levaram. Está registrado dessa forma na NVI. Considerai os vossos caminhos, Almeida Corrigida e Fiel. Almeida, revista atualizada, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Simplesmente, essas traduções só estão querendo dizer uma coisa. Olhem para a vida de vocês. Olhem lá atrás o que vocês passaram. Olhe a situação agora que está começando a vir. Vocês estão morando em casas boas, estão tendo conforto, mas prestem atenção. Vocês estão esperando muito da colheita e está vindo pouco. Vocês esperam comer muito, mas estão comendo pouco. Vocês estão esperando bons salários e de fato estão recebendo os bons salários, mas parece que vocês estão colocando num saquetel ou num saco furado. Não sabe para onde vai o seu dinheiro. Preste atenção no passado. Veja como é que eu ajo e agi no meio do meu povo. É isso que Deus está chamando aqui a reflexão. Analisem, atentem bem. Primeiro procurem outro tipo de prosperidade. Procurem aquilo que é mais importante, aquilo que é prioritário. Não procrastine, não deixe para depois. A sua vida espiritual é importante. É uma chamada que o Senhor faz e Ele pede para nós olharmos para o passado. E o passado realmente não é um ponto onde nós devemos permanecer, mas deve ser um ponto de referência. Para que quando a gente olhe para certas situações, a gente tenha, nestas situações do passado, exemplos para que elas não venham a acontecer.
E assim que o chamado do Senhor, preste atenção. Deus está dizendo aqui mais ou menos assim: olha, preste atenção em tudo isso e se voltem para mim. Eu sou a riqueza de vocês. Eu sou a prosperidade de vocês. Sou eu quem faço abrir os céus e a terra. Não adianta você concentrar todos os seus esforços na obra de suas mãos. Sou eu que derramo as bênçãos, porque eu quero honrar você, porque você decidiu não procrastinar. Você decidiu não deixar para depois aquilo que você foi chamado para fazer. Uma certa mulher, aqui no interior da Paraíba, certo dia, ela estava na igreja, ela e seu esposo, no sertão da Paraíba, no Torrão, num dos lugares mais quentes, e ela estava lá no culto, participando do culto, e o pastor fez um apelo. O pastor pediu e disse assim: olha, meus amados irmãos, a igreja pequena como essa, mais ou menos aqui, isso foi há uns 2 anos atrás, eu ouvi isso numa pregação do pastor Hernando Dias Lopes, uma igreja de 60 membros, e o pastor fez um apelo no domingo à noite na hora do culto. Meus irmãos, nós temos um programa na rádio, e esse programa atinge mais ou menos 40 cidades em torno aqui da nossa. Só que esse programa está atrasado, está 2 meses atrasado. E o diretor da rádio disse que se nós não pagarmos o programa, ele vai encerrar o nosso contrato e nós não vamos mais poder exibir esse programa evangelístico. Era um trabalho direcionado do Senhor. E aí havia nesse culto um casal, uma senhora chamada Lourdes e o seu esposo, um senhor chamado Tota. E ali eles foram para casa, e a casa dele distava mais ou menos 6 quilômetros da igreja, era uma propriedade rural. E eles foram para casa a pé, porque eles não tinham condições, os recursos eram muito poucos. E eles moravam nesse sítio, um sítio no sertão da Paraíba, com certeza não há grandes recursos. E eles foram conversando na estrada, e a dona Lourdes disse para o seu Tota: Tota, nós não podemos deixar esse programa sair do ar, nós temos que fazer alguma coisa. E o Tota olhou para ela e disse: mas mulher, nós vamos fazer o quê? Nós não temos dinheiro, como é que nós vamos ajudar o programa? Muitas vezes não tem nem o que comer. E aí foram para casa. E no decorrer do percurso, ela olha para o seu Tota e diz: Tota, eu já sei o que é que nós vamos fazer. Nós vamos dar uma oferta generosa, nós vamos dar o melhor que a gente pode dar. Vamos dar o galo. Vamos dar o galo das galinhas. Mas mulher, dar o galo das galinhas? E aí, como é que vai procriar? Não, é o melhor que nós temos, a gente tem que dar o galo. Vamos dar o galo, que é o que nós podemos dar de melhor para o Senhor. É uma oferta generosa. E aí, na segunda-feira, pegaram uma bicicleta, botaram o galo debaixo do braço e foram lá na casa do pastor. Bateram lá na casa do pastor: pastor, está aqui a nossa oferta. Quando o pastor viu aquele galo, ele disse que recebeu meio que constrangido, mas pensou: meu Deus, eu vou fazer o que com esse galo? O que é que eu vou fazer com esse galo? E colocou lá o galo dentro de casa e ficou pensativo. Aí disse: olha, fazer uma rifa, crente bem tradicional, né? Fazer uma rifa, isso não é coisa de crente. O que é que eu vou fazer com esse galo? Aí estava lá um irmão conversando com ele, ele disse: rapaz, tu não sabe o que é que aconteceu. A irmã Lourdes, rapaz, trouxe um galo, ofertou um galo aí para pagar, para contribuir com a campanha aí da rádio. Aí o irmão foi e disse: pastor, coloca no Facebook, coloque isso aí no Facebook, pastor. E ele foi e colocou no Facebook. E aí, um pastor chamado Jeremias Pereira, que era da 8ª Igreja de Belo Horizonte, ouviu essa história e ficou comovido. Disse: como é? Está precisando, está 2, 3 meses de aluguel atrasado, e colocaram um galo, e ela ficou conhecida como a oferta do galo. E ele mexeu com isso, ele procurou saber quem é, e entrou em contato. E disse que numa pregação no domingo à noite,
ele contou essa história e disse, olha, a igreja dele é grande, 2 gasofilácios. Quem quiser, quem sentir no coração de uma oferta generosa, como a dona Lourdes deu lá o galo, você pode dar o que você quiser para contribuir com essa rádio. Eles levantaram uma oferta de 2 anos de programa. 2 anos de programa. Mandaram o dinheiro lá para a dona Lourdes. Tá aí, pastor? 2 anos de programa. Beleza. O pastor Jeremias Pereira foi pregar no Canadá. Pregando no Canadá, conta essa história. Quando termina o culto, chega pessoas no pastor Jeremias Pereira, pastor, o senhor falou que essa pessoa não tem condições, o que é que ela precisa? O que é que ela mais precisa? Né? Ah, ela é uma pobre coitada, a casa dela não tem nada, é uma casinha bem simples. Não tem geladeira, não tem água gelada, não tem nada. Aí os irmãos do Canadá, pois vamos comprar geladeira, fogão e televisão para a irmã Lourdes. Compraram a geladeira e fogão para a irmã Lourdes. O pastor Jeremias Pereira relata que foi beber água gelada. Nesse dia, lá na casa dela, disse que o meninozinho lá, mãe, resposta de 10 anos de oração, mãe, uma geladeira, agora pode beber água gelada. E aí, isso foi festa. E o pastor Jeremias Pereira disse que a casa é muito simples. Esta pregação começou a rodar o mundo, chega nos Estados Unidos e é contado esta mesma história. E aí uma pessoa se levanta do meio dos membros da igreja e diz assim, ah, tudo bem, mas como é esse negócio aí que ela trabalha meira, arrendou as terras, como é esse negócio? Aí o irmão foi lá e disse, não, ela é o seguinte, o que ela produz, o pouco que ela produz, ela tem que dividir com o dono da terra. Aos irmãos, e o que é que a gente pode fazer pela irmã Lourdes e seu Tota? Já sei. Vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar a terra. Compraram a terra, deram para a dona Lourdes e para o seu Tota. Os irmãos dos Estados Unidos mandaram a terra, compraram a terra e agora a terra hoje pertence ao seu Tota e à dona Lourdes. Só que essa história não parou aí. Outros irmãos de uma outra igreja, abastada também nos Estados Unidos, ouviram essa mesma história. E disseram, tudo bem, a terra já é dele, já tem televisão, já tem... Mas como é a casa? Ah, não, irmão, a casa é casinha de barro. Faça o orçamento, vamos levantar uma casa de alvenaria para o seu Tota e para a irmã Lourdes. Fizeram uma vaquinha, construíram uma casa de alpendre, toda forrada, cimento, está lá o irmão Tota e a irmã Lourdes, hoje vivendo nesta casa, e não é lenda urbana, aconteceu isso no interior da Paraíba. E por quê? Porque é o mesmo Deus que abençoa. É esse Deus aqui que a gente leu aqui. É o mesmo Deus que abençoa um coração, uma vida que resolveu colocar como prioridade o evangelho do reino. Ela deu o melhor que ela podia. Ela deu o galo. Era o maior bem que ela possuía. Ela resolveu dar o melhor. Ela resolveu priorizar o evangelho. E esse é o Deus que hoje nos chama a erguer templos espirituais, a valorizar primeiro o espiritual, para que nós possamos ser usados por Ele da mesma forma que esses irmãos no interior da Paraíba foram usados. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que age nas nossas vidas e é capaz, sim, de fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que se levanta e vem ao nosso encontro. Ele olha para nós com as nossas olhando para nós com um olhar de misericórdia, não atentando para as nossas fragilidades, mas simplesmente quando nós resolvemos se doar, quando nós resolvemos se jogar nos braços do Pai, Ele vem com a sua mão, com a sua destra, e Ele é capaz de nos erguer e de nos apontar um caminho próspero, porque a Bíblia diz que a prosperidade de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, mas a verdadeira prosperidade é você ser usado pelo Senhor. Meu irmão, que eu, você, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, que Ele, assim como fez com Zorobabel, que Ele possa vir através do seu Espírito e acender a obra do Evangelho nas nossas vidas.
que a gente possa de fato erguer esse templo espiritual, que nós não possamos deixar as ruínas, porque muitas vezes nós andamos como servo do Senhor, mas parecemos qualquer outra coisa, mas não crentes na palavra de Deus. Pessoas que andam, que têm uma característica muito mais mundana do que realmente homens espirituais, que é para isso que nós somos chamados. Que o Senhor acenda a sua obra no nosso coração. Eu não estou conseguindo hoje ler muito texto bíblico, eu não estou conseguindo me abaixar, estou um pouco tonto. Por isso mas que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações. E eu concluo dizendo, Deus nos chama a reflexão. Tem um barulho aqui que me assustei aqui. Amém, é para concluir mesmo. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e possa fazer da nossa vida templos espirituais. Eu convido você nesse momento, só para ficar de pé, para a gente encerrar com a oração. Oremos. Ó Deus e Pai, Senhor de toda glória, Deus de toda vida, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que é capaz, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrados, mas Tu és capaz, Senhor Deus, de nos erguer, de fazer que a gente possa andar, ó Deus, nos Teus caminhos. E nós pedimos, Pai, nessa noite, que Tu nos guie, nos mostre o caminho que nós devemos andar. Revela, Senhor Deus, aquilo que Tu quer das nossas vidas, mas não nos deixa, Senhor Deus, que venhamos a ser crentes mornos espiritualmente. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio de nós. Aviva a Tua obra, Senhor, em nós. Que o Teu Evangelho possa chegar nas nossas mentes e nos corações, de tal forma que a gente não consiga enxergar nada mais importante do que Jesus Cristo, crucificado, morto e ressuscitado, que verteu o sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Ó Pai, nos ajuda, Pai, porque nem nós mesmos querendo agir conforme as nossas forças, nós não iremos conseguir, Pai. Mas se Tu for conosco, se Tu estiver no nosso meio, avivando a Tua igreja, o Teu povo, cada um aqui presente, Pai, não deixa sair da mesma forma que entrou, mas, Pai, acende a Tua obra em nós, que a gente possa olhar o Evangelho com mais seriedade, atribuir o verdadeiro valor ao bem supremo que Ele é. Tira, Senhor Deus, as vendas dos nossos olhos, que nada possa ser mais importante, Senhor Deus, do que ter comunhão contigo e com Teu Filho. Que nada possa ocupar o lugar que é Teu. Que nada possa ocupar o nosso templo, mas que seja o Teu Espírito, Pai, que ocupe o templo do nosso corpo. Ó Pai, nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, quando nós procrastinamos, quando nós não damos o devido valor à Tua palavra, o Teu Evangelho. Nos perdoa, Pai. Senhor, que cada irmão aqui possa se olhar no espelho e que possa dizer: eu sou, eu fui, eu sou usado por Deus. Eu sou usado pelo Espírito do Senhor para o engrandecimento do reino dele. Nos abençoa, Pai, nessa noite, em nome de Jesus.
Amém. Amém por essa palavra. Que os irmãos podem sentar, eu vou chamar aqui quem tem aviso. A irmã Rita tem aviso. Irmãos, mais uma vez aqui, né? Então, irmãos, eu vou dar um recado da MCM, né? Para as mulheres. Ontem foi o encontro MCM. Como não foi possível ainda estarmos aqui na igreja, foi enviado no WhatsApp de cada uma 2 louvores e 2 vídeos sobre MCM de irmãs do Brasil. Quem ainda não viu, mas se gostaria de acompanhar a MCM, está lá no seu WhatsApp. O segundo lembrete da MCM é que já faz um mês que nós estamos realizando o PG, toda quarta-feira, das 20 às 21. Está sendo muito abençoado. As irmãs que puderem, né, porque muitas não podem por conta de trabalhos, filhos e outras coisas, as irmãs que puderem trazer uma palavra lá edificada. Toda quarta-feira pela manhã eu já envio do nosso manancial a palavra, né? Um texto lá e tudo, para nós estudarmos juntos. Tá, eu até coloquei lá, né? Hashtag vamos juntas ao PG, né? E agora vamos falar da nossa feijoada missionária, né? Que já estão à venda, os cartões já estão aqui, né? A nossa feijoada missionária será no dia 8 de novembro, né? E nós já fizemos os cartõezinhos com bastante antecedência para os irmãos irem adquirindo. E o grande desafio do Ministério de Evangelismo é abençoar, né? Nós abençoarmos com um cartãozinho desse alguma pessoa de preferência que não seja da igreja, né? Que ainda não conheça a Cristo. Obrigada. Alô? Novamente, lembrando, né, da nossa EBD, reiniciaremos no dia 11 de outubro, tá certo? No horário normal, de 17h30, e o culto passa a ser 19 horas, como sempre, né? Só não nesse período que a gente mudou. Mas que todos possam vir para a EBD, tá certo? Que a gente volte, né, a estudar junto a palavra aqui, como a gente sempre fazia e era tão gostoso, tá bom? Então, a gente vai reiniciar também, as crianças, né, reiniciarão nesse dia. E vai ser véspera de um feriado, né? Então, por conta disso, a gente vai fazer todo mundo junto, todas as salas juntas aqui, tá bom? Que nós possamos estar aqui, convide seu irmão que não está vindo, convide alguém, para todos virem aprender juntos, tá bom? Da palavra. Obrigada. Amém. Próximo domingo, nosso pastor já retorna às funções pastorais, e que essa semana que está iniciando possa ser uma semana abençoada, agradável a todos, na presença do Senhor, que possamos ser sempre, que a gente possa sempre lembrar que nós somos casa espiritual do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar essa música de comunhão. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Louvado seja Deus.